Olá pessoal, eu já fiz algumas considerações sobre perspectiva isométrica na aula de uma forma muito breve e eu tenho aqui agora sistematizado um arquivo com mais informações. A primeira questão importante a ser feita é enxergar o lugar da perspectiva isométrica dentro dos sistemas de projeção, conforme nós já fizemos com as vistas ortográficas. Naquele momento eu comentei com vocês que mais adiante nós veríamos a perspectiva isométrica e que ela também está dentro do sistema cilíndrico ou paralelo. Por isso eu achei importante retomar essa lâmina e a seguinte, que rememoram a vocês então as diferenças entre a projeção cônica ou central e o sistema cilíndrico ou paralelo, sendo que ambas têm os mesmos elementos e a grande diferença essencial é que o observador na projeção cônica ou central encontra-se a um ponto conhecido. Então essa perspectiva é muito utilizada para perspectivas com pontos com um, com dois ou com mais pontos de fuga. Com relação ao sistema de projeção paralela ou cilíndrico, eu havia comentado com vocês que, por estar o observador no infinito, são os raios projetantes paralelos entre si, sendo eles oblíquos ou paralelos ao plano do quadro. Essa é uma informação fundamental, conforme eu disse para vocês, para o estudo das vistas ortográficas e é também para o estudo das perspectivas. Falando em vistas ortográficas, este também é um slide de rememoração e serve como apoio ao argumento em que eu utilizei várias vezes, que são complementares à perspectiva isométrica e às vistas ortográficas. A esta altura, é importante que vocês tenham bem consolidado o conteúdo de vistas ortográficas. Bem, quanto à perspectiva isométrica, é importante dizer que em desenho técnico as representações dos objetos são essencialmente de dois tipos. Então a lâmina anterior falava exatamente disso, de uma representação ortográfica, que é dada por um conjunto de vistas, e uma representação perspectivada, que é então a representação de um objeto por uma única vista, que mostra as três faces do objeto e oferece uma representação tridimensional. Essas imagens aqui do lado mostram com bastante clareza, em relação a um elemento simples, que as perspectivas dão uma leitura muito mais direta dos objetos. E nós percebemos que em função da organização dos eixos de coordenadas, nós temos representações distintas. Vejam que nessa figura do meio, nós temos as três faces perspectivadas, enquanto que nessa perspectiva cavaleira, nós temos uma das faces que é paralela ao plano de projeção e que está, portanto, em verdadeira grandeza. Ainda é importante dizer que numa representação axonométrica e isométrica, os três eixos de coordenadas são dispostos com igual inclinação em relação aos raios visuais, pelo que são vistos com iguais reduções. Isso facilita bastante a nossa vida sob o ponto de vista da representação. Trata-se de uma projeção ortogonal dos eixos igualmente inclinados sobre o plano de projeção. Os três eixos, o x, o y e o z, têm projeção isométrica x', y' e z', fazendo entre si ângulos iguais a 120, então esses ângulos internos, não é? A 120 graus. Por convenção, considera-se a posição vertical para o eixo z, que é, adiante eu vou explicar para vocês, o eixo que nós vamos usar como referência para as alturas. Os elementos que nós sabemos do desenho geométrico, que são segmentos de reta, que tiverem mesma dimensão e estiverem representados na orientação desses eixos, têm projeções isométricas com comprimentos iguais. Então, todos os segmentos que tiverem mesma dimensão e estiverem dispostos nesses eixos ou paralelos a esses eixos terão comprimentos iguais, havendo uma redução de cosseno de 35,26 graus, que é 0,8165 unidades, devido à inclinação dos eixos em relação ao plano de projeção.
A respeito dessa redução, interessa destacar a noção de coeficiente ou fator de redução, que segundo Bornancini é a relação entre a projeção de um segmento de reta e a sua verdadeira grandeza. Nas projeções axonométricas ortogonais é sempre menor que a unidade. Então, o coeficiente de redução também é denominado de coeficiente de transformação, de alteração ou encurtamento, porque tratar-se-á sempre de uma redução. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, eu recomendo que olhem os slides de vistas ortográficas, nos quais eu coloquei a questão das projeções em verdadeira grandeza e acumuladas. Então, recomendo aqueles slides. Bem, para apoio do traçado da projeção isométrica de segmentos de reta, orientados segundo os eixos de coordenadas, podem ser usadas malhas isométricas com triângulos equiláteros de 8,2 mm de lado, tendo essa medida como referência um segmento de 10 mm. Então, é aplicado o coeficiente de redução e arredondado naturalmente. Essa malha é bastante útil em desenho à mão livre, ao em desenho técnico, desconsiderá-las e adotar o uso de uma ampliação. Ou seja, teríamos que usar a redução. Como não usamos, nós acabamos tendo, na verdade, um fator de ampliação, como forma de agilizar o desenho, porque neste caso nós podemos tomar as medidas do objeto e desenhá-las diretamente, sem aplicar coeficiente de redução, ao que os objetos resultam ampliados. Bem, dessa forma os objetos são representados com as mesmas dimensões que possuem na realidade e chama-se esse processo isométrica ampliada, justamente porque os objetos estão maiores do que são em relação ao coeficiente de redução que deveriam ter, ou também isométrica simplificada. Muito bem, o desenho isométrico, como fazemos? Ou nós usamos a malha isométrica que temos previamente pronta, certo? Ou nós marcamos numa folha de desenho um ponto que será a projeção do vértice mais próximo do observador. A partir desse ponto, com o auxílio de um esquadro de 30 graus, marcamos os 3 segmentos de reta com as direções dos eixos isométricos, estabelecidos de acordo com o ponto de vista desejado, que servirão de referência para a medição das dimensões. Então, nós temos os 3 eixos, certo? Posso colocar esse eixo para cima também, porque nós fazemos então um estudo das vistas ortográficas ou do objeto, se o temos, para determinação da posição do desenho. Assim como em vistas ortográficas nós fazíamos uma escolha das vistas, em perspectiva isométrica nós também devemos escolher as vistas que serão desenhadas. No entanto, se nós partimos das vistas ortográficas para desenho da isométrica, é muito provável que isso já esteja dado pelas vistas ortográficas, já que a organização daquele conjunto de vistas levou em consideração todos os critérios para a escolha das vistas. Então, nós, na verdade, só precisamos representar o que foi dado a partir das vistas ortográficas. No entanto, nós podemos partir também dos objetos propriamente ditos, e aí nós devemos levar em consideração critérios bastante semelhantes com os das vistas ortográficas, que dizem respeito à posição de serviço, à forma de execução e também as faces que melhor representam o objeto, as faces com o menor número de arestas visíveis. E falando em arestas visíveis, nas isométricas, nós não representamos as arestas não visíveis, somente as visíveis. Bem, aqui nós já nos encaminhamos para o entendimento de como funciona mesmo a montagem desse desenho. Eu deixei de referência aqui um esquema das vistas ortográficas que tem a vista frontal, a lateral esquerda e superior, para que vocês enxerguem isso no desenho. E vejam o seguinte, considerando um cubo com essas vistas isométricas aqui. Embora nós saibamos que não precisamos das 3, aqui é um esquema teórico, certo? Então vejam que nós organizamos os 3 eixos aqui com 30 graus, aqui dispondo as alturas, vou olhar aqui nesse, vou mostrar nesse, altura, comprimento e profundidade. Mas vejam que comprimento e profundidade aqui
são variáveis, porque se nós temos a lateral esquerda, aqui é profundidade, aqui é comprimento. Nós queremos mostrar mais a lateral direita, então aqui nós teremos os dados de profundidade e aqui do comprimento, conforme esse slide que eu já tinha mostrado em vistas ortográficas mostra. Por quê? Eu tinha mostrado lá, porque nós tínhamos a perspectiva isométrica e eu tinha uma preocupação que vocês ficassem vendo aqueles desenhos e, na verdade, não estivessem conseguindo estabelecer relações entre esses desenhos que vocês recebiam e as vistas ortográficas. Então, agora nós fazemos o caminho inverso. Nós podemos, ou pelo menos nós podemos fazer o caminho inverso. Nós podemos partir das vistas e desenhar a isométrica. Esse complemento também é bastante importante para o desenvolvimento da percepção espacial, porque é importante que nós consigamos fazer o trânsito entre esses dois tipos de representação. Bem, nós temos aqui um objeto com seus elementos cotados, estão vendo aqui com a indicação das medidas, não é? E nós percebemos que temos uma aresta oblíqua. Então, é importante que vocês saibam que somente elementos paralelos aos eixos podem ser medidos diretamente no desenho. Quando nós temos superfícies oblíquas em relação aos planos, como é o caso desse, nós precisamos tomar como referência medidas que estejam em segmentos paralelos aos planos de projeção. Então, não podemos medir diretamente essa dimensão, ponto, através das coordenadas aqui, tomando a extremidade aqui do objeto e considerando 6 de altura. Então, nós medimos, estão vendo? 8, 6, e por essa intersecção nós conseguimos achar a base da rampa. Enquanto, para marcarmos esse ponto de término da rampa, nós sabemos que precisamos medir 5, mas podemos achar esse 8 em relação, porque ele está na aresta do extremo aqui do sólido envolvente. Então, marcamos 5 aqui e unimos essas duas coordenadas encontradas, certo? Bem, então, o desenho dos elementos paralelos é praticamente intuitivo. Vocês precisam, eu recomendo que vocês montem o sólido envolvente e vocês conseguem tomar as medidas diretamente nos eixos de referência. E os elementos, então, oblíquos, sim, merecem um pouco mais de atenção, mas vocês vão ver que é realmente bem fácil. Então, eu deixei aqui mais algumas considerações que provavelmente os ajudem na leitura dos elementos oblíquos. Vejam que vocês podem nomear as arestas nas vistas ortográficas se vocês tiverem dificuldade de fazer esses desenhos e transpor como ponto de apoio mesmo, certo? E vejam que interessante essa representação aqui, que tem um elemento tracejado e só é representado pela vista frontal e superior, o que nos dá a certeza que esse objeto inclinado só pode estar no meio, porque se ele fosse exterior, ele seria visível, se mostraria uma das vistas, ou a lateral direita ou esquerda. Bem, agora nós temos 2 exemplos para ajudá-los na elaboração dos seus desenhos. Nesses exemplos, eu já deixei marcado os eixos isométricos, então a partida eles já tinham sido marcados. A partir disso, eu vou tomando as dimensões dos objetos e marcando, vejam, nos eixos de projeção. Então, nós podemos dizer que antecede a esse processo de marcação de medidas aqui, que vocês podem olhar no seu próprio tempo, antecede um momento de planejamento do espaço a ser utilizado na folha de papel e também das vistas a serem utilizadas. Então, como eu pedi nas vistas ortográficas para vocês que fossem usadas as vistas lateral esquerda ou superior,
e frontal. Os desenhos que eu trouxe, o exemplo também dizem respeito à lateral esquerda, certo? Então, essa é por isso os dois exemplos têm essa configuração. Bem, acho que a informação importante aqui é que observem que eu faço tudo bem fraquinho e depois e faço também o sólido envolvente primeiro e depois vou fazendo as operações ali bolhando as operações de subtração dos volumes que eu vou retirando. E depois que o sólido está definido, então eu começo a reforçar só aí, né, com a certeza de que o objeto foi construído certo, eu faço o reforço das linhas. Acho que esse vídeo também é interessante para mostrar a utilização dos esquadros, mas nós sabemos que isso é um aspecto que precisa de bastante exercício, não é? Na verdade, significa que talvez vocês tenham que refazer o exercício até que ele tenha uma certa precisão, salvo vocês venham fazendo todos os exercícios solicitados. E aí existe ali um momento de finalização Normalmente eu apago antes, um pouco melhor. Bem, pessoal, conforme eu tenho dito para vocês, eu recomendo sempre que vocês façam todos os desenhos primeiro e depois dele pronto, daí sim façam margem e legenda, porque do contrário, se vocês fazem legenda primeiro e erram o desenho, vocês podem ficar um pouco resistentes em recomeçar, enquanto que dessa forma não, se acontece um erro, rapidamente a gente já troca de folha e recomeça. Bom, nesse segundo exemplo, nós temos um elemento com rampa. Novamente, começamos com os eixos isométricos já marcados. Sugiro que vocês façam uma escolha das vistas das faces que serão desenhadas e podem tomar as medidas tanto das vistas ortográficas quanto diretamente do objeto. Eu mostrei ali que estava usando a lapiseira 05, que são feitos traços bastante finos, e parto para colocação das medidas nos eixos isométricos, construindo através de paralelas o sólido envolvente. Mas vejam que, como é um elemento bastante simples e eu queria acelerar também o processo de construção, eu já tomei medidas intermediárias. Ali já marquei aquele 1 centímetro que tem no topo da peça e já fui colocando as referências também para o rebaixo, só agora fechei o sólido envolvente. Mas também na hora que eu fechei o sólido envolvente, ele já está praticamente montado. Já posso fazer alguns apagamentos, porque quero desenhar a rampa, mostro para vocês que eu não posso medi-la diretamente,
Então ela é tomada por pontos auxiliares, conforme eu expliquei há pouco. E como eu já tinha deixado pronto no topo aquele 1 centímetro de referência e a base do rebaixo estava pronto, então eu já tinha os dois pontos de referência para a construção destes segmentos que compõem a rampa. Bom, pronto o desenho, fazemos um apagamento e passamos para o reforço das linhas. Eu fiz separadamente os dois elementos. Agora eu mostro que eu vou usar 0,9 para fazer o reforço das linhas. E a última consideração que eu quero dizer para vocês é que eu fiz questão de fazer os elementos rebaixo e rampa separados, porque eu não sabia como vocês colocariam esses elementos. Alguns de vocês podem ter usado rasgo, então eu fiz uma explicação separada, que eu acho que do seu ponto de vista didático é mais claro. Então aqui vocês têm com maior clareza como se constrói a rampa e no outro rebaixo. E de certa forma o que nós temos aqui também é um rebaixo. Esse é um exercício integrador, digamos, entre os dois. Bom, eu repito durante várias vezes nas aulas síncronas e aqui também na aula assíncrona, que havendo qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato. Agora eu faço o reforço das linhas, feito o reforço das linhas, faço as margens e deixo a legenda a critério de cada um. Eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de entrar em contato pela plataforma AVA ou pelo e-mail melo.karen@furg.br.